Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFCE no Ar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista aqui no nosso IFCE, nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e também nas nossas plataformas de áudio. Meu nome é Douglas Lima e o assunto de hoje é o Sistema Nacional de Reconhecimento e Certificação de Saberes e Competências Profissionais, o RESaber. Mas como assim RESaber? Para que serve isso? Para que foi criado isso? É sobre isso que nós vamos falar agora com os nossos dois convidados muito especiais. Conosco a nossa pró-reitora de extensão, Ana Cláudia Uchoa Araújo, e também o professor José Enildo Elias Bezerra, lá do campus de Ubajara, que também está envolvido nessa iniciativa tão importante. Ana, Enildo, prazer receber vocês. O prazer. Olá, satisfação. Satisfação. Prazer estar aqui com vocês. Agradecemos a vocês por aceitar o nosso convite, por participar desse nosso bate-papo sobre essa iniciativa, sobre essa novidade tão importante. Eu passo a bola para a gente começar para a Ana. Ana, o que é? A gente vai começar conceituando, o que é o RESaber? A quem se destina esse sistema? Qual que é o público? Explica para a gente. Olá, Douglas. Olá a todos, todas, todos. Olá, meu caro colega Enildo. Antes de mais nada, eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, acinzentados. Estou usando uma blusa preta estampada com rosas vermelhas, óculos marrons, batom rosa, brinco de pérola. O meu sinal na comunidade surda é este, e é uma satisfação grande estar aqui com vocês discutindo sobre o RESaber. Primeiro de tudo, é importante a gente começar pela nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ela é de 1996. Lá no seu artigo 41, ela já sinaliza, ela já traz a necessidade do reconhecimento e certificação de saberes dos mais variados trabalhadores, nas mais variadas situações e contextos de trabalho, com esses saberes obtidos, geralmente fora da educação formal. Então, as instituições de ensino, elas devem criar as suas sistemáticas, seus fluxos internos de atendimento ao reconhecimento desses saberes obtidos fora dos espaços formais, e o RESaber ele vem exatamente trazer esse fluxo mais geral e, ao mesmo tempo, conferir autonomia às instituições para que elas pensem como é que elas vão customizar, adequar esse fluxo para a sua realidade. Claro, é preciso considerar quais são as nossas formações formalizadas, que são ofertadas dentro da instituição, e dentro desse conjunto de formações já formalizadas, que categorias de competências, de saberes podem ser transformadas num processo de certificação de saberes que garanta a trabalhadores com 18 anos ou mais serem submetidos a procedimentos muito específicos, amparados por uma resolução interna, e a partir dessa submissão a esses procedimentos, comprovação dessas competências e saberes, eles serem certificados. Então, basicamente, quando a gente está tratando de RESaber, a gente está falando de um conjunto de procedimentos que a instituição vai adotar para avaliar as competências e saberes de trabalhadores que estão, muitas vezes, há muito tempo, distantes dos bancos escolares, mas que merecem, sim, ter uma oportunidade de serem reconhecidos pelas instituições formais de ensino. E a gente sabe também do ganho que isso vai acrescentar à formação desse sujeito, mas também
ao trabalho que ele desenvolve na sua comunidade e até a obtenção de melhores condições salariais. Então, é por isso que o IFCE, comprometido com essa mudança de vida, com essa ação que ela é sobretudo social, aderiu ao Ressaber. Perfeito, Ana. Só complementando, então, não se trata de um novo curso de formação inicial e continuada, um novo curso FIC, como a gente oferece várias oportunidades nessa área, né? Explica para a gente a dinâmica, então, do Ressaber. São quantos encontros, quantas horas, como será essa certificação de saberes? Ótima pergunta essa sua. E aí é importante a gente esclarecer, porque muitas vezes o trabalhador ele já está numa rotina tão puxada em busca da sobrevivência, e ele pode imaginar que vai passar muito tempo num banco escolar e isso pode não favorecer a ele. Quem trabalha e quem luta pela sobrevivência tem pressa, né? Então, no campo da certificação de saberes na nossa instituição, nós temos cargas horárias compatíveis com formação inicial e formação continuada. Entretanto, vão ser feitos projetos pedagógicos específicos para avaliar essa competência profissional desse sujeito, e a ideia é que, uma vez abrindo um edital, porque vai haver um edital público, Campus Ubajara é o campus que tem trabalhado conosco nesse processo de feitura de uma resolução de certificação de saberes, que passou pelo CEP, e no próximo CEP de 23 de março, ela vai ser apresentada para, nós esperamos, né, a aprovação. E a partir disso daí, com essa experiência piloto, monitorada, que vai ocorrer por Ubajara, nós esperamos que se amplie para todos os campos. E aí, o que vai acontecer? Nesse projeto pedagógico de certificação de saberes, vão haver várias atividades. Uma vez que abriu o edital, o trabalhador se inscreveu, ele foi aprovado, cumpriu as exigências do edital, vai haver uma outra etapa composta por várias etapas, né, mini etapas, que elas vão ser feitas exatamente com a perspectiva de avaliar a competência e o saber daquele sujeito, e uma vez ele atendendo todas essas competências e saberes que precisarão ser demonstrados, ele vai receber a sua certificação. Um detalhe importante: nós estamos começando com a certificação de saberes e competências no âmbito da extensão. E aí vocês podem perguntar, Ana, e para cursos técnicos, e para cursos superiores, há algum impedimento legal para a certificação de saberes? Quando você vai olhar lá na LDB, não há nenhum impedimento legal. Quando você vai olhar a própria legislação maior que trata do Ressaber, também não há nenhum impedimento legal. Entretanto, a legislação delega ao campo, à instituição ofertante, a autonomia para pensar em quais áreas ela vai certificar saberes, em quais níveis. Nós, enquanto IFCE, entendemos que para esse momento, que é um momento de aproximação e que é um momento também piloto, que precisa ser monitorado, que precisa ser avaliado, nós começaremos com certificação de saberes no âmbito da extensão. E aí, conferindo certificados que vão ser compatíveis com formação inicial ou formação continuada. Quando a gente está falando de formação inicial, são aquelas formações que correspondem na nossa instituição a, no mínimo, 160 horas. E formação continuada, no mínimo 40 horas. Então, esse sujeito demonstrou todas as competências, as habilidades e os saberes, ele vai receber uma certificação correspondente ou à formação inicial ou à formação continuada. Vai depender do que vai estar descrito, inclusive no edital de abertura e no próprio projeto pedagógico de certificação de
de saberes e competências. Perfeito, Ana. Obrigado pela explicação, pelas informações. Tenho certeza que esclareceu para muita gente aí que tem interesse nessa área aí do reconhecimento e certificação de saberes e competências profissionais. Passando então a palavra ao professor José Nildo Elias Bezerra, como eu falei, lá do campus de Ubajara, essa importante unidade que tem essa responsabilidade de dar o start, de dar o pontapé inicial nessa nova fronteira que está sendo desbravada pelo IFCE agora. Enildo, prazer falar com você mais uma vez. O Ressaber vai... Boa tarde. Vai começar por Ubajara, né? O Ressaber. Quais os saberes e certificações que o campus de Ubajara vai ofertar? Quando é que será o início, então? Nós estamos buscando iniciar essa atividade após a finalização, né, e apreciação do Conselho Superior da futura Resolução 099. E aí nós já temos aí uma equipe, né, que a gente está mais ou menos aí trabalhando aí nos bastidores com uma certificação certificação de... Agora esqueci o nome. Boas práticas em higienização de alimentos, certo? Então, nós vamos trabalhar com uma certificação, uma formação inicial de 160 horas. Desculpe aí, porque é muitas informações. Aí, nós temos aqui, já mais ou menos elaboramos aí algumas delimitações das etapas que são desenvolvidas. Primeira etapa de inscrição, nós temos uma etapa que é de acolhimento, nós vamos fazer a apresentação de formulários, tanto coletivo como individual. Tem um processo também de matrícula, o processo de avaliação e os encaminhamentos que são necessários para a futura certificação, né? Esperamos que nós possamos fazer, assim que a resolução seja aprovada, né, nós possamos fazer a primeira certificação até o dia 15 de junho desse ano. Mas aí deixa aqui o convite para os outros campos repensarem e aderir ao nosso programa, né? Quer dizer, é o nosso, que eu digo, no IFCE, não é o campus Ubajara que tem essa... A iniciativa partiu do campus Ubajara porque eu me capacitei durante 6 meses e fiz as oficinas pela CETEC e o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, caiu mais a responsabilidade dessa implantação desse programa, tá certo? Então, o curso é Boas Práticas em Higienização de Alimentos. E nós temos aí já uma equipe no curso de alimentos que já está toda inteirada e trabalhando em cima dessa futura certificação. Perfeito, professor. Aproveito para parabenizar pela iniciativa aí de trazer essa proposta, de concretizar esse ponto inicial, que é tão importante não só para o campus Ubajara, mas para o IFCE como um todo. E ainda falando do campus Ubajara, você até falou um pouco sobre isso, sobre a futura resolução 99, quando for aprovada, e certamente será aprovada no Conselho Superior do IFCE, prevê uma espécie de roteiro de entrevista com cada candidato à certificação, né? Parece uma triagem, né, professor Enildo? Quem fará esse acolhimento, então, dos candidatos à certificação do Ressaber? O Campus Ubajara vai contar com alguma parceria nesse sentido? Sim, conta com a associação, a União das Associações de Ubajara, os micros e grandes empresários aqui da Serra da Ibiapaba. Já foi realizada uma reunião de apresentação da Portaria 024, que trata sobre a implantação do Ressaber, com mais de 250 líderes das comunidades. Estamos fazendo... É um trabalho de formiguinha, né, Douglas? Não é um trabalho muito simples. Nós estamos fazendo esse acolhimento junto com os professores de gastronomia, agroindústria e técnico em alimentos, quer dizer, nessa possibilidade de desenhar esse acolhimento. Lembrando que é o seguinte, o acolhimento ele é muito parecido com o acolhimento que nós fazemos com os nossos alunos. Então, lembrar que esses possíveis candidatos a essa certificação, a partir do momento que eles participam desse processo, né, de qualificação, de certificação, eles são alunos do IFCE.
Então, até finalizar todo o processo, nós estamos pensando em abrir 30 vagas, certo? Para essa primeira certificação. Então, os professores de todas as áreas estarão aí recebendo, os coordenadores, direção geral, direção de ensino, provavelmente, quem sabe, a Pró-Reitoria de Extensão esteja presente, a reitoria, né, dependendo da sua agenda, vai estar recebendo são 4 encontros, né? O primeiro encontro é com a apresentação do Ressaber, certo? E da política interna do Ressaber do IFCE, a apresentação da certificação de boas práticas em higienização de alimentos, e depois nós vamos ter as entrevistas individuais, que são com as professoras especialistas na área de alimentos. São 3 professores, que estão 2 professoras e 1 professor, que vai estar à frente. Depois dessa entrevista individual, tem as práticas que serão desenvolvidas nos nossos laboratórios de alimentos e de gastronomia. Nós vamos fazer uma certificação com pessoas da comunidade, e lembrando que o Ressaber é para trabalhadores, certo? Não quer dizer que o aluno não possa participar, mas para isso ele tem que ter experiência naquilo daquela certificação, não é simplesmente por ser aluno, ele automaticamente entra nessa certificação. Depois dessa prática que nós vamos desenvolver, é que eles vão ser habilitados ou não com essa certificação de 160 horas, certo? Então, já existe aí toda uma equipe montada no campus Ubajara, aguardando com muita expectativa essa finalização da concretização da resolução 099. E após essa resolução, nós vamos passar o nosso PPCP para o Conselho de Pesquisa e Extensão, certo? Que é o CEP, para ter uma aprovação final. Mas isso não quer dizer, nós estamos muito animados, né, muito felizes em poder abraçar a causa, e eu faço um convite a todos os diretores, todos os coordenadores de extensão, a abraçar essa causa, que é uma causa muito nobre, que a gente sabe que os nossos trabalhadores precisam desse reconhecimento. E esses trabalhadores, foi o que eu fiz, a primeira reunião com as lideranças, muitos deles nunca entraram no IFCE, eles acham que é pago, a instituição é paga. E é bem interessante que quando eu fiz um tour, e nós vamos fazer um tour no acolhimento também com essas lideranças, eles se sentiram muito felizes, porque muitos não têm uma escolarização muito, muito alta, às vezes fez 2 anos de ensino fundamental, 1 ano. E eles disseram, caramba, eu sei fazer isso. Quer dizer, eu consigo fazer isso na minha comunidade. E você ser reconhecido, ter uma certificação dessa competência, né, é muito bacana. Nós vamos, na portaria 024, na futura 099, também prever que assim que eles forem entregar uma certificação, nós vamos fazer uma formatura, como nós fazemos aí nos nossos cursos, de uma colação de grau, vamos chamar aí, com esses futuros certificados, né? Certificandos ou certificados, pessoas que receberão essa certificação aí na formação inicial. Então, para mim é um prazer muito grande, né? Porque a gente está conquistando aí um espaço. Antes nós o IFCE não pôde fazer isso no Certifique, mas agora, com certeza, a coisa já está praticamente concretizada, né? Isso eu só tenho que agradecer a todos vocês e a direção geral do campus, e a Ana e a reitoria, por esse apoio aí que tem nos dado. Nós que somos um campus tão pequeno, né, mas tão acolhedor como os outros campos também, e a gente está aí agarrando essa oportunidade para os nossos trabalhadores aqui da Serra da Ibiapaba. Muito bem, professor. São pessoas que, sem dúvida nenhuma, têm muito a nos ensinar através das suas vivências, suas práticas, o trabalho aprendido na vida, e que tanto faz parte da nossa cultura, da nossa gastronomia,
da nossa identidade, tanto da região da Serra da Ibiapaba, quanto do Ceará, como um todo, do Nordeste e do Brasil. Ana, para fechar aqui o nosso bate-papo, você já até falou um pouco sobre isso, porque você falou que começa pela extensão, começa por Ubajara, mas nós temos lançadas as bases para que isso possa se expandir. Vocês pretendem, então, colocar em prática, melhor dizendo, em outros campos também, né? Isso. Primeiro de tudo, dizer que a gente está falando de dignidade, respeito, inclusão, consideração aos mais variados saberes, às mais variadas práticas, às mais variadas competências e habilidades de sujeitos trabalhadores que, por vezes, tiveram negados os seus direitos de acesso à escolarização formal, pelas mais variadas circunstâncias. Então, ao fortalecer e materializar o Ressaber, o Instituto está dizendo sim que considera e reconhece a trajetória desses trabalhadores. Isso é muito importante, isso é inclusão, nós estamos falando de inclusão social. Em segundo, essa porta-janela que se abre, ela se abre também para que esse sujeito trabalhador se sinta tocado pela instituição e, quem sabe, venha fazer outros cursos conosco, verticalize a sua trajetória formativa. E certamente isso não vai ficar somente com ele, porque vai contagiar a família dele. Então, a gente está falando de inclusão não só daquele sujeito trabalhador, mas da sua família toda, de mudança de trajetória. Segundo, é interesse sim da instituição que a gente não trabalhe apenas com o campus. Nós estamos começando por Ubajara, a quem nós agradecemos, a reitoria agradece, as pró-reitorias, em específico a pró-reitoria de extensão, ao Enildo, a toda a equipe pedagógica, a equipe de professores, a direção de ensino, a gestão de extensão e a gestão geral, que compraram a ideia conosco, que embarcaram nesse sonho, estão trabalhando com esse embrião que em breve vai ser um bebê, e em breve vai ser uma criança e vai seguir o seu caminho institucional. Mas a ideia é que, monitorando, avaliando, acompanhando o Ubajara, nós tenhamos dados substanciais para irmos fazendo esse trabalho com os demais campi. E Enildo, que está até mais próximo do campus Tianguá, né, já sabe que campus Tianguá está extremamente interessado em começar também com o Ressaber. Então, a resposta é sim, nós temos interesse de fazer essa ampliação, Douglas, mas de uma forma responsável. A gente quer ir monitorando, avaliando e, a partir disso daí, aumentando o percurso, né, o lastro. E quem sabe, posteriormente, aí é uma discussão que precisa ser maior amadurecida, maior ampliada, nós tenhamos a opção, sim, de fazer esse processo de certificação de saberes, envolvendo os cursos técnicos. A Pró-Reitoria de Ensino já está ciente e tem interesse de fazer esse trabalho, mas entende, e nós também entendemos, que o melhor momento é a gente começar, sim, com a extensão e monitorar e avaliar, e mais lá na frente, de uma forma segura, responsável, nós irmos fazendo essa ampliação gradativa para outros níveis de ensino e outras formas de oferta. Então, há esse interesse, há essa consciência institucional quanto a isso. Perfeito. Saberes, práticas culturais, de trabalho, de conhecimento não faltam no nosso Ceará. Para todo lado que você olhe, se você for olhar lá para Boa Viagem, tem as rotas do leite e do mel. Se você for olhar para os nossos variados campos, temos vários campos com vocação agrícola, com vocação da pesca, enfim, da agricultura, da agropecuária. Nós temos muito a oferecer e nós temos muito a aprender também com essas pessoas que se interessarem por essa iniciativa tão bacana, por esse reconhecimento tão necessário que representa o Ressaber. Então, nós chegamos então ao final do nosso bate-papo. Parabenizo mais uma vez
a Ana, o professor Enildo, o Campus Ubajara, o nosso IFCE, por abraçar essa causa tão importante para tanta gente, para tantas pessoas, para tantas associações, grupos, trabalhadores no nosso estado do Ceará. Chegamos então ao fim da nossa entrevista. Nós conversamos com a pró-reitora de extensão Ana Cláudia Ochoa e o professor José Enildo Elias Bezerra, lá do campus de Ubajara, sobre o Sistema Nacional de Reconhecimento e Certificação de Saberes e Competências Profissionais, o RESABER. Gente, até uma próxima oportunidade. Então, foi um prazer falar com vocês. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Nos sigam nas nossas plataformas de áudio para mais entrevistas, mais bate-papos e mais informações sobre o Instituto Federal do Ceará. Democratização de oportunidades é com a gente mesmo. Até mais. Tchau, tchau.